Provavelmente você já escutou um hipnoterapeuta falando que a hipnose é eficiente porque lida diretamente na causa. Aliás, nada contra essa frase, muito pelo contrário. Ela é ótima para obter, para fisgar clientes para a terapia. Amplia a expectativa e é exatamente isso que o cliente deseja, trabalhar diretamente na causa, sem perder tempo, sem enrolação. Mas será que a hipnose lida diretamente na causa? Ou melhor, será que existe causa do problema? Olá, eu me chamo Anderson Lopes e sou professor de hipnose e mindfulness no Centro de Formação em Hipnose. E a ideia de causa, ou raiz do problema, é muito antiga e fruto do trabalho de Freud. E nada contra Freud, mas eu estou longe de ser um dos seus seguidores. Afinal, particularmente acredito que muitas das suas ideias são totalmente equivocadas e atualmente geram mais limitações e problemas do que mudanças e soluções. Eu gosto de deixar bem claro que eu não sou fã do Freud. Aí eu escuto por aí. Então quer dizer que você não gosta de psicologia? Como assim? Um terapeuta que não sabe nada sobre psicologia? Como se a psicologia fosse apenas Freud, psicanálise. Eu apenas prefiro trilhar caminhos que tornam a vida mais leve, mais focada no momento presente. E, portanto, eu tenho um olhar maior para a psicologia humanista e a psicologia positiva, por alinhar mais com os meus valores e o meu trabalho. E voltando para a causa, a raiz conforme Freud. Se o terapeuta não trabalhasse na raiz do problema, o problema não seria resolvido, gerando sintomas na vida do cliente. E daí surgem metáforas como você pode cortar os galhos da árvore, mas se você não cortar a raiz do problema, irá permanecer e etc. Mas será que é assim mesmo? Será que é possível o cliente trazer a memória intacta de como surgiu o problema? Não é bem assim que funciona. E podemos entender melhor este processo devido ao que foi denominado de reconsolidação da memória. E o que é isso exatamente? Sempre que o seu cliente ou você lembra de uma memória, você recria a memória. E portanto todas as memórias são de alguma forma recriadas. Não existe este guardar da memória intacta. O que existe é uma resposta emocional muito forte associada a certos eventos. Este evento ativou a amígdala, que consequentemente ativa uma reação de luta e fuga. E dependendo do grau dessa reação, o cérebro irá codificar como um trauma. E é por isso que lembramos de uma memória a mais do que outras. Memórias que ativaram a reação de luta e fuga são memórias que lembramos com mais frequências devido a essa ativação. Mas o ponto é que os detalhes desta memória, eles não são guardados exatamente como ocorreram. Quando buscamos recordar esta memória com carga emocional pesada, incluímos nossas novas experiências, novos valores, novos aprendizados, novas crenças. É estranho pensar que ao intencionar lembrar de um momento específico, só aquela conexão neural seria ativada. Não, isso não acontece. Diversas outras conexões e ativações inconscientes são ativadas simultaneamente. E tudo isso é incorporado no processo de recordar. Há diversas histórias pela internet de casos de memórias falsas, geradas através de regressões hipnóticas. Aliás, incluir uma memória falsa em uma pessoa é um processo extremamente fácil, ainda mais dentro de um contexto terapêutico. E essa ideia de lidar com a causa é um grande problema para muitas pessoas. E sabe por quê? Há muitas técnicas terapêuticas criadas por pessoas que têm como base essa ideia de trabalhar diretamente na causa. E eu não vejo problema nisso, muito pelo contrário. Mais uma vez, é uma ótima isca para captar clientes, mas aquela causa será com muitos detalhes construídos, portanto será uma causa reconstruída pelo cliente. Isso é um problema? De forma alguma, porque o que de fato importa é o seu trabalho ativar a conexão neural problemática. Por exemplo, o seu cliente diz que sente raiva sempre que escuta a voz da sua companheira, e ele não sabe o porquê isso ocorre. E a sua isca para captar cliente diz que o seu processo retorna o cliente para a causa, e ele acreditou nisso. E a sua expectativa foi ampliada. Ele disse, é isso mesmo que eu preciso, ir para a causa desse problema para me libertar dele. E na sessão, você diz para ele se lembrar do último momento que ele sentiu raiva ao escutar a voz da companheira. E imediatamente você nota a reação no corpo, a ativação do estado problema em seu cérebro. E em seguida você diz algo como, e agora, sentindo isso, volta para o primeiro momento ou mais importante que essa emoção aconteceu. E o cliente volta. Ele lembra da voz da sua professora brigando com ele, utilizando sempre o mesmo tom da sua companheira. E o cliente dá detalhes. É tudo muito claro, visível, real. Em seguida, você dessensibiliza essa reação que está ativada, denominada de raiva pelo cliente, e reeduca essa conexão, colocando um recurso, como tranquilidade, compreensão. Aquela professora tinha uma intenção positiva de ensinar você, para você se tornar um ser humano melhor. E era a única forma que ela tinha disponível.
E aquela criança daquele momento entende agora. Isso você joga um recurso poderoso para a professora também. E agora ela pode falar com você de forma mais amorosa, com mais empatia, calma. E aquela velha conexão problemática é reeducada, reestruturada. Então você ativou um estado problema, dessensibilizou e reeducou a conexão para algo mais positivo e ampliador para o mundo do cliente. O ponto é que todos os detalhes que ocorreram durante este processo pode não ter sido exatamente como ocorreu. E muitos detalhes construídos pelo cliente. Mas a verdade é que pouco importa, porque o seu trabalho é reeducar conexões neurais. E para o cérebro, pouco importa se é falso ou não é. Há uma conexão ali associada a uma emoção e, consequentemente, uma reação fisiológica. E é aí que deve ser feita a mudança terapêutica. Então você pode dizer para o seu cliente que você tem um método inovador terapêutico que vai direto para a causa. Isso vai ampliar a expectativa, favorecendo o processo. Claro, que se ele entender que deve estar completamente engajado, apenas saiba que, de certa forma, as memórias são reconstruídas, não a causa. Mas o que importa mesmo é o resultado terapêutico, não é mesmo?